E aí galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre os números complexos, né? Bom, a gente sempre aprendeu o seguinte, né? Quando a gente aprendeu lá a equação do segundo grau, quando chegava numa situação dessa, né? X ao quadrado mais 4 igual a zero, você passava o 4 para lá, então x ao quadrado igual a menos 4, então você procura um número que é elevado ao quadrado, ou seja, um número que vezes ele mesmo resulte numa coisa negativa. E aí você para pensar e fala, bom, se eu multiplicar um número por ele mesmo, se ele for positivo, positivo vezes positivo vai dar positivo. Mesmo que ele seja negativo, negativo vezes negativo vai dar positivo. Então não tem nenhum número que elevado ao quadrado vai resultar em menos 4. Então a gente se limitava simplesmente a dizer que o x não pertence aos reais, e essa equação aqui simplesmente a gente dizia que ela tem uma solução vazia, né? Bom, isso durou na história da matemática durante muito tempo, né? Inclusive tava relembrando aqui, eu estava dando uma olhada aqui em alguns artigos aqui, e aí estava olhando aqui, né, a parte em que se chega nessa conclusão aqui, e estava relembrando a história, mas a ideia era a seguinte, né? Até a Idade Média, 1400 e pouco, não se tinha noção de resolução de equações do terceiro grau. Segundo grau era o máximo que se sabia, através da fórmula de Bhaskara e de outros métodos, era o máximo que se conseguia fazer de resolução em equações até o segundo grau. Na Idade Média, lá 1400, começou com um cara chamado Tartaglia, né? E o Cardano pegou essas equações de terceiro grau, trabalhou um pouco mais nelas, e chegou numa forma resolutiva. Quer dizer, dá para fazer como se fosse um delta, que você consegue aplicar uma fórmula e chegar na conclusão, né? Bom, e sabendo disso, ele é engenheiro, ele precisava resolver um problema que originalmente era aumentar o tamanho de uma caixa d'água, mantendo a original, que era em formato de um cubo, tinha que aumentar mais não sei quanto para ela poder comportar um certo volume. E eu sei que a equação resultante era essa aqui, ó. X ao cubo menos 4x tinha que dar 40, então passar o 40 para o lado de cá, só para ficar tudo igual a zero. A equação era essa aqui, ó. E quando você aplica a fórmula de Cardano, você chega num resultado que é esse aqui, ó. Raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121 mais raiz cúbica de 2 menos raiz de menos 121. Bom, Cardano fala, bom, então, raiz de menos 121, isso aqui não tem solução, né? Dentro dos reais, então isso aqui não tem solução e acabou a história. Só que as outras duas soluções são negativas, então não serviriam para o problema. Agora, ele conseguiu resolver o problema na prática, ele conseguiu fazer o que ele queria na prática. Então, por tentativa e erro, ele conseguiu chegar que um resultado possível seria 4. E realmente, se você pegar o 4... desculpa, aqui não é 4, aqui é 6. Por isso que eu estava pensando aqui, ó. Se você pegar o 4 e colocar aqui, ó, 4 ao cubo dá 64, 6 vezes 4, 24, com 40 dá menos 64, então o 4 resolve esse problema. Então a conclusão que ele chegou é
esse número aqui, de alguma forma, ele tem que dar 4. E realmente dá. Então a nossa tarefa, na verdade, é separar o que é parte real e o que é parte imaginária, né? O que é parte complexa de verdade, né? Puramente complexa. Então a gente vai aprender como é que se opera com os números complexos de modo que a gente consiga separar essas coisas. Pessoal, vamos lembrar aqui, ó, o conjunto dos complexos, ele engloba todo mundo. Vamos lembrar, ó, aqui são os naturais, né? 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Depois, junto com os naturais, a gente tem os inteiros, né? São os naturais mais a parte negativa. Depois, a gente tem os racionais, então são os negativos mais as frações. Depois, a gente tem os reais, quer dizer, aquele que não é racional, tá aqui no meio, né, os irracionais. Esse forma o grande conjunto dos reais e o complexo engloba todo mundo. Então, todo mundo está dentro dos complexos. Qualquer coisa é um número complexo. Bom, para trabalhar com esse tipo de coisa aqui, o nosso querido Gauss, lembra dele? Ele inventou um sistema em que você consegue reduzir ao máximo. Então, o que ele fez? Ele falou assim, ó, vamos falar que I, que é a unidade imaginária ao quadrado, é menos 1. Por definição, existe um número que ao quadrado dá menos 1. Por definição, né? Então, se a gente extrapolar um pouquinho, eu não gosto muito de fazer desse jeito, mas tá bom. A gente pode falar, então, que esse I é a raiz quadrada de menos 1. Por quê? Apesar de não saber o que é essa unidade imaginária, a gente consegue reduzir isso. Como assim? A gente não sabe resolver isso aqui. X² mais 16 é igual a 0. Por quê? Porque x ao quadrado vai dar menos 16. X vai ser mais ou menos a raiz de menos 16. O que o Gauss propõe é, ao invés da gente deixar assim, a gente reduz o máximo possível aquilo que a gente não sabe calcular. Como assim? Vamos escrever esse menos 16 assim, ó. 16 e menos 1. Então, embora tenha uma parte negativa, eu posso reduzir essa parte negativa ao mínimo possível. Então, reduzindo essa parte negativa ao mínimo possível, eu tenho uma parte aqui que eu consigo fazer a conta. Então, para as contas futuras, a gente vai resolver da seguinte forma. A gente vai separar a parte que dá para fazer a conta, raiz de 16 é 4. E a parte que a gente não consegue fazer a conta de jeito nenhum, a gente reduz ao máximo possível, que é chegar no menos 1. E aí a gente dá como resposta o I. Então, daqui em diante, né, quando perguntar quanto que dá isso aqui, a solução é... A resposta para isso é menos 4i, né? Menos aqui, e 4i. Então a gente não vai mais deixar de resolver só porque tem uma coisa negativa. A gente vai resolver deixando no mínimo possível, e essa parte que a gente não sabe fazer a conta, a gente vai chamar de i. Beleza?